Olá, estamos começando mais um Pele em Foco, o programa que cuida da sua pele, da sua saúde e da sua autoestima. Nós estamos nos estúdios da RS Play TV, no canal 524 da Claro TV e no YouTube. E eu sou a doutora Vanessa Martins Pinto, dermatologista especialista em procedimentos estéticos faciais. E hoje o tema é um problema que afeta milhões de brasileiros, que é a obesidade. E a gente vai conversar com a Carolina Petri, que é endocrinologista, que vai tirar as nossas dúvidas e vai falar como a obesidade acaba afetando a pele. Tudo bom, Carolina? Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o convite para falar sobre esse tema. Carolina, te apresenta, conta pro pessoal como que tu trabalha, como é que é. Bom, eu sou endocrinologista, então, há 13 anos. E hoje eu atendo no meu consultório particular. Meu foco hoje é o tratamento da obesidade, realmente. Eu fui me direcionando para esse assunto e para esses pacientes. Então, poder falar sobre obesidade e os aspectos que envolvem essa doença é, para mim, muito importante, porque eu penso que a informação é o que vai ajudar a gente a combater essa epidemia que é a obesidade hoje e que a população entenda melhor sobre a doença, diminuindo o estigma que tem com os pacientes que sofrem de obesidade. Porque além de todos os problemas que a obesidade traz, tem toda a questão do estigma, né? Sim, sim. E conta assim para nós, Carolina, o que caracteriza exatamente a obesidade e por que ela hoje em dia é considerada uma doença crônica? Tá. Bom, primeiro a gente ainda usa o IMC como principal parâmetro, né? O IMC, então, é o peso dividido sobre a altura ao quadrado. Quando o valor dá acima de 25, a gente considera um sobrepeso, e quando dá acima de 30, então a gente considera obesidade. E essas referências, elas foram decididas a partir de estudos que mostram que acima de 25, a gente tem um risco aumentado de outras doenças, né? Hoje a gente questiona algumas coisas do IMC, sempre colocando o exemplo de pacientes que têm mais massa magra, né? Então, um paciente que é mais musculoso, ele vai ter um peso mais alto, mas às custas de massa magra. Então, nesse caso, a gente não vai usar o IMC para determinar a obesidade, porque ele não tem obesidade. E aí a gente tem algumas outras coisas que a gente usa, como circunferência abdominal, aí fazer circunferência sobre a altura. Se dá maior que 0,5, a gente considera que está alterado, porque a gente sabe que gordura abdominal é o que é mais problemático, é o que vai gerar mais doenças relacionadas. Né? É a gordura mais perigosa, Isso. Né? E por que a gente considera crônica? Porque hoje, depois de décadas estudando essa doença, a gente sabe que ela não é uma doença curável. A partir do momento que a gente chegou num peso mais elevado, o nosso corpo sempre vai tender a buscar aquele peso mais elevado que a gente teve na vida, e sempre a gente consegue controlar com medicações, com cirurgia bariátrica, mas curar o paciente nunca mais, garantir que ele nunca mais vai subir o peso é difícil. Então a gente considera crônica por isso. Sim. E além da alimentação, quais outros fatores acabam influenciando e levando a pessoa a ter obesidade? Acho que a genética é muito forte, né? Tem fatores genéticos que a gente herda, né? Genes que são mais propensos a desenvolver obesidade. Existem também questões epigenéticas, que então um pai e uma mãe com excesso de peso, eles mesmos vão gerar espermatozoide e ovócito que estão carregando já genes que são com maior risco de desenvolver obesidade, mas a gente tem questões ambientais, né, de onde a pessoa está vivendo, como é que é o modo de vida dela, questões comportamentais, emocionais. Então, assim, para ganhar peso, precisa ter um superávit calórico, precisa comer mais do que gasta. Mas o que faz a pessoa comer a mais, aí tem várias questões envolvidas, inclusive os genes dela que fazem com que ela coma mais realmente. Também tem uma questão genética, não é só a questão da alimentação. Não é só o erro alimentar, né? Porque isso faz a gente pensar que
o tratamento da obesidade é fechar a boca. E, na verdade, o fechar a boca não é tão simples, né? Por isso que a gente gosta de explicar para os pacientes, principalmente quando estão em consulta e em tratamento, que essa questão de, não, é comer menos, mas o comer menos não é tão simples assim. Para algumas pessoas, para algumas pessoas não é. E como assim que a obesidade ela acaba afetando o organismo como um todo? Também a pele, mas assim, o organismo como um todo. Sim. A gente tem mais de 200 doenças relacionadas à obesidade, então ela afeta muita coisa. Tem as questões metabólicas, né? Então diabetes, hipertensão, dislipidemia, que a gente chama que é colesterol e triglicerídeos alterados, a gordura no fígado que fica depositada, que a gente chama de esteatose. Então tem questões metabólicas, tem questões emocionais, a parte de depressão e ansiedade principalmente é muito relacionada à obesidade. Tem ortopédicas, então sobrecarga, né, de joelhos, de quadril, de tornozelo, e tem um papel também da inflamação nessa osteoartrite, não só da sobrecarga do peso. A gente vai falar depois mais sobre esse processo inflamatório crônico, né, que a obesidade causa. Isso é uma das causas da osteoartrite, e eu acho super importante a gente falar sobre o câncer, né? Várias neoplasias, que a gente fala neoplasia, cânceres são relacionados ao excesso de peso. Então, cólon, endométrio, ovário, a gente precisa realmente pensar, mama, que é super prevalente na população feminina, então a gente precisa pensar que a gente tem que combater a obesidade para que essas doenças não se desenvolvam com mais ênfase do que já está sendo, né, já está acontecendo. Isso é importante porque sempre a gente relaciona a obesidade como risco de doença cardiovascular. Isso. Mas não pensa na obesidade, não é falado muito na obesidade como um risco, um fator de risco para câncer. Sim, câncer de mama, hoje sim. A gente vê de cólon, cada vez pacientes mais jovens. Sim. Né? E é importante tratar a obesidade como um fator de risco de outras doenças. Eu que atendo bastante paciente em bariátrica, em processo para bariátrica e no acompanhamento pós, muitos mastologistas estão encaminhando as pacientes para cirurgia bariátrica, né, após um diagnóstico de câncer de mama, para que com a perda de peso a gente tenha um menor risco de recidivar a doença, né, de voltar o câncer por estar com excesso de peso. Então é bem significativo isso, né? É uma coisa bem importante que eu acho que é pouco falada, né? E assim, tu falaste sobre inflamação. Explica um pouquinho para o pessoal como que a obesidade acaba causando inflamação e ela também causa um problema na cicatrização da pele. A gente vê isso, né? Pacientes que, até pós-bariátrica, muitas vezes a cicatriz fica um pouco mais complicada por causa da obesidade. Como que a obesidade interfere nisso? Sim. A gente diz que o tecido adiposo é uma glândula, né? Uma grande glândula que está distribuída pelo corpo e ele produz hormônios e ele produz o que a gente chama de interleucinas, que são moléculas, são substâncias que sinalizam para o nosso corpo inflamação. Então, quando a gente tem excesso de tecido adiposo, né, é normal e é o que acontece, é uma inflamação sistêmica crônica. Então, eu costumo dizer para os pacientes, prostituíram a palavra inflamação, né? Todo mundo fala de inflamação para vender shot, para vender um soro, alguma coisa assim. Mas, na verdade, o maior anti-inflamatório é a perda de peso. Então, a gente precisa buscar o tratamento da obesidade como a meta mesmo, né? Perder peso, para isso, com isso a gente conseguir diminuir a inflamação. E esse processo inflamatório crônico, então, como eu estava dizendo, ele pode causar a osteoartrite, em joelhos, quadril, é o que leva ao aumento do risco cardiovascular, e a gente tem também na pele alterações pela inflamação que fazem com que até o processo cicatricial seja prejudicado, né? Então, a gente vê bastante. No pós-bari, a gente tem também uma questão de nutrição, então, além de ter as questões já
crônicas da obesidade, eles perderam peso, então até a parte inflamatória é controlada, mas por má nutrição, por não estar com a proteína bem adequada, às vezes o ferro também não está bem suprido, a vitamina K, que é uma vitamina lipossolúvel, pode estar deficiente, então o paciente vai ter mais sangramento, faz mais seroma. Então tem questões aí múltiplas, né, para ter uma cicatrização mais difícil, por exemplo, numa cirurgia reparadora pós-bari. E também se o paciente depois da bariátrica não faz todo aquele acompanhamento, tu tem uma redução muito importante do aporte, Sim, né? sim. E aí se não faz o cuidado, se não tem aquela reposição de vitaminas que a gente sabe que é importante, a gente vê isso muito no consultório. É queda de cabelo, né? A flacidez a gente já sabe que vai acontecer, mas ela acaba sendo mais intensa, assim, mais grave, mas a queda de cabelo assim... Na verdade, pela redução do aporte de calorias, a gente já espera. Isso. Mas a redução no da emagrecimento da monta, que é uma bariátrica, e da velocidade, que é esse emagrecimento, a gente espera mais o ato cirúrgico, né? A anestesia em si já promove a morte ali, o fechamento do ciclo do folículo capilar, e aí vai cair, daí a 3 meses cai. Cai, exatamente, 3 meses. É que nem depois do parto, 3 meses depois começa a cair. E assim, o que tu vê dos problemas de pele dos pacientes que tu acompanha, assim? O que tu vê, assim? Nos jovens, a gente tem uma alteração que, principalmente jovens, né? Adultos é menos comum a gente perceber isso, mas em criança, adolescente, existe um escurecimento da pele em região de dobras que a gente chama de acantose nigricans. E esse sinal, ele reflete resistência insulínica. Então, muitas vezes as mães se assustam com aquele escurecimento e acham que a criança não está tomando banho direito. Chega direto no consultório. É bem frequente achar que é cascão, então não é um sinal de resistência insulínica e está mostrando que daqui a pouco a criança pode desenvolver um diabetes. Então a acantose é uma coisa importante e os jovens também, por ter, junto com o aumento de peso, um estirão muito importante, eles acabam fazendo muitas estrias, né? Então é uma questão que surge na adolescência. E tanto meninas quanto meninos se incomodam, né, das regiões que ficam com estria. No adulto, a gente tem a celulite, vamos chamar assim, que as pessoas entendem melhor, né, de ter a pele com aquele aspecto de casca de laranja, pelo excesso de gordura. Quando tem uma obesidade mais importante, a gente vai ter nas regiões de dobra, o intertrigo, o micose, né? Então o paciente às vezes fala que ficou assado, né? Acho que é um jeito que a população entende melhor. E é por ter aquela umidade ali, não conseguir secar direito, né? E ficar com suor, Então a gente acaba vendo queixas disso. E tem uma doença que é mais grave, que é a hidradenite supurativa, que é uma consequência metabólica, né? Aí é uma condição que é tratada realmente pela dermatologia, tem que ser, e em conjunto com a nutrição, com o endócrino, porque como ela vem dessas questões metabólicas, inflamatórias, e se apresenta como, vamos chamar um furúnculo, uma acne, alguma coisa assim, né? Acho que mais ou menos isso. A hidradenite, ela se caracteriza com aquela pessoa que tem muitos furúnculos, vários. A pessoa acha que é um furúnculo, é um abscesso, em áreas de dobras, axila, virilha, às vezes mama, embaixo da mama. E tem uma relação direta com obesidade, é uma doença que traz muito sofrimento. A gente trata até com imunobiológicos, porque tem uma questão autoimune aí. Mas não é só esse tratamento, o paciente tem que fazer dieta, tem que perder peso, faz parte do tratamento da hidradenite. Sim, o multidisciplinar, né? É um tratamento multidisciplinar e é uma doença que realmente, dessas todas que tu falaste, assim, é a que traz um sofrimento maior para o paciente, assim, né? É uma coisa mais crônica. Aí, eu vou te fazer uma pergunta, assim, que eu até fiquei com uma curiosidade. Quando tu vai emagrecendo, tem essa perda de peso, esse processo inflamatório, ele demora muito tempo para sair, tipo, para tu deixar de ter esse processo inflamatório? Não,
Não. Precocemente a gente já tem uma redução da inflamação. E agora o estudo da obesidade ele se transformou com a vinda dessas medicações novas, né, que a gente chama o grupo todo como análogos, que são as medicações liraglutida, semaglutida, tirzepatida, que então a gente começou, através de ver os resultados delas, ver o que acontece realmente no organismo das pessoas. E um estudo que foi feito para averiguar a segurança cardiovascular da semaglutida mostrou que muito precocemente ela já reduz o risco cardiovascular sem ter tido ainda uma perda de peso importante. Sim. E aí eles, mas por que vai reduzir, né? E aí viram que, na verdade, reduz porque reduz a inflamação. Então, a gente não precisa ter uma perda de peso tão importante, às vezes só para reduzir o consumo de ultraprocessados, ter uma alimentação mais natural, começar a cuidar e o corpo ter esse refresco, já vai reduzir a sobrecarga dele, já vai reduzir a inflamação. Interessante, né? Não precisa emagrecer. Tem o efeito da molécula, né? Tem Sim. efeito anti-inflamatório da semaglutida, isso está sendo estudado. Mas quando a gente emagrece, não precisa ser uma grande perda de peso. Um pouco de peso que se perde já reduz esse processo inflamatório. Sim. E outra coisa que a gente vê bastante, né, é a questão, assim, mais da pele, da acne, que tem muito a ver com a alimentação, né? Verdade. Tu nota, assim, alguma relação entre obesidade, casos de pacientes que já estão com resistência à insulina e a acne, assim, tu vê nos teus pacientes isso? Sim, a gente vê principalmente em mulheres, né? Ainda essa semana atendi uma paciente que após ela ter tido um ganho de peso na pós-pandemia, né? Durante a pandemia, ela começou com irregularidade menstrual, né? Piorou, acne não, mas piorou hirsutismo, que é o excesso de pelos, que a gente, em mulheres, a gente chama de hirsutismo quando tem pelo onde não é para mulher ter pelo, tá? Então, e aí a gente pensa em ovário policístico, em síndrome dos ovários policístico, e essa doença, ela está intimamente relacionada com excesso de peso, com aumento de resistência insulínica, e aí isso deixa o ovário mais disfuncional, produz mais hormônio androgênico, né, que a gente fala androgênico quando é masculino, e o hormônio masculino na mulher aumenta a resistência insulínica e eles vão se perpetuando. Então, é frequente ter, quando aumenta o peso, agravar o quadro da síndrome de ovários policísticos e aí vai vir mais acne, oleosidade e pelos. O ovário policístico também é uma outra doença que é um tratamento hoje em dia multidisciplinar. Não é só o uso do anticoncepcional como era um tempo atrás, tem a dieta, tem até o uso de outras medicações também, como metformina também, que reduz essa resistência à insulina. E o que tu vê, assim, quando teus pacientes emagrecem na pele? Quais são os benefícios na pele dos pacientes que estão em processo de emagrecimento? Muitas pacientes de bari, a gente antigamente achava assim, vai ficar com cara de doente depois de perder peso, depois de fazer a bariátrica. Quando elas fazem o acompanhamento correto, tomam todos os suplementos vitamínicos que é necessário, comem proteína, a tendência é a aparência rejuvenescer com a perda de peso. Então, eu penso que talvez até essa questão inflamatória, né, na pele acabe dando uma envelhecida e quando o corpo está bem nutrido e com peso melhor, vai ter um aspecto mais jovem. Quando já tem um pouquinho mais de idade, a gente entra numa questão de flacidez, né? As mulheres, vamos dizer assim, mais próximo dos 50 anos, quando perdem peso, aí elas já se queixam um pouquinho mais de ter ficado com o rosto, com a pele mais flácida, né? E no corpo também, não volta tudo, porque a gente não tem mais tanto colágeno quanto quando tem 20, 30 anos.
Tem aquela perda daquela gordura facial e dá o Também. efeito de emagrecimento mesmo. Também. Tanto que até agora com essas canetas, a gente já orienta os pacientes a começar a fazer estímulo de colágeno, não esperar a flacidez, Sim, né, se sim, instalar, porque sim. acaba sendo Mais benefício. difícil. É. Não, e o benefício é maior se tu começa a fazer o estímulo de colágeno como uma prevenção, assim. E a gente já conversou um pouquinho assim, né? Esse tratamento realmente é multidisciplinar. Tem o endocrinologista, nutrólogo, nutricionista. Qual a importância, né? Até mesmo cirurgião, nos casos de cirurgia bariátrica. Como que tu vê assim, essa importância desse tratamento multidisciplinar? Porque é uma doença multifatorial, né? Exato, é o que eu ia falar. Problemas complexos não têm resolução fácil, né? Então a gente precisa ter uma abordagem multidisciplinar, precisa averiguar o que a paciente está comendo, o que ela tem pensado, o que ela sente, né, em relação ao alimento, descartar que ela tem algum transtorno alimentar, uma compulsão, uma bulimia. Então, vai precisar dessa equipe, desse acompanhamento todo, para que todos os aspectos envolvidos na doença sejam cobertos. Senão a gente só usar, por exemplo, uma medicação que vai ter falha, né? Se não for bem avaliado e não tiver uma mudança de comportamento, uma mudança de visão sobre a doença, ele tende a falhar. Então, o correto e o recomendado é que o paciente tenha essa equipe cuidando dele. E como que, assim, o papel do endócrino nesse trabalho, especificamente, assim, como é que é o trabalho do endócrino? Primeiro, a gente descarta doenças que causem obesidade, né? Embora mais de 95% da obesidade seja, a gente chama exógena, seja por consumo mesmo excessivo, a gente tem algumas doenças genéticas, então crianças principalmente que têm obesidade, a gente precisa avaliar, ver se tem alguma alteração de desenvolvimento, de neuropsicomotor, né? Se ela teve um desenvolvimento adequado, existem algumas síndromes que podem causar obesidade, então a gente avaliando, examinando a criança pode pensar em alguma delas. E doença de Cushing, síndrome de Cushing, que é o excesso de cortisol no organismo, pode ser causado por consumo, né, por uso de corticoide crônico, ou pode ser porque a glândula suprarrenal está produzindo excesso, e nesses casos a gente vai ter um tratamento direcionado específico para isso. Mas hoje a gente, dentro da endocrinologia, também acaba tratando do paciente com obesidade, pensando que isso é uma alteração metabólica e que a gente precisa da visão do médico junto, né? Um colega esses dias fez um gráfico assim que ele mostrou 2 pilares, dieta e exercício, e aí o teto da imagem era sacrifício anti-obesidade, né? Hoje a gente tem a possibilidade de usar medicações que ajudem o paciente, então o médico acaba entrando para auxiliar nesse ponto também. E é incrível, assim, o quanto a obesidade mexe muito com a autoestima, né? Sim, sim. E nesse fato, assim, eu gosto sempre de falar para os meus pacientes, às vezes a gente faz um procedimento, cuidar da pele, ter alguns cuidados vão reforçar a tua autoestima, e isso também muitas vezes leva a pessoa a partir dali procurar um tratamento para obesidade. Eu não vou me esquecer de uma paciente bem jovem, assim, com sobrepeso, uma obesidade, que eu fiz um preenchimento labial nela, bem novinha. E a partir dali, aquilo era algo que realmente incomodava muito. Ela passou a se cuidar, ela emagreceu, né? Certamente não era algo genético, era realmente uma questão de hábito, mas a vida é totalmente diferente, porque tu muda, e é o contrário, né? Sim. Não vai emagrecer para depois se cuidar. A gente também pode fazer o contrário como dermatologista. Às vezes ajudar o paciente na sua autoestima, e aí faz com que ela procure outras coisas, porque é uma caminhada longa e é um desafio, né? Grande. O tratamento da obesidade, ele é um desafio.
Sim. E a reconstrução, porque acho que como sociedade a gente errou muito ao relacionar a beleza com magreza. Então, eu falo mulheres porque são as que sofrem mais realmente, né, em relação ao excesso de peso. Ela não se sente confortável com o excesso de peso e ela meio que vai se largando. Então, ela começar a olhar para si de novo com carinho, às vezes vai ser comprar roupas que fiquem bem nela, que ela se sinta bem, mesmo estando acima do peso, ela começa a recuperar essa autoestima e com isso ter também o olhar para, bom, preciso cuidar da saúde, o peso é uma questão de saúde, o excesso de peso, né? A gente não pode olhar para ele com viés estético. A gente conversa com as pacientes, por exemplo, de bariátrica. Quando emagrecer, vai ter sobra de pele, né? Vai ter coisas que não vão ser confortáveis esteticamente. Então, assim, o motivo de emagrecer não é ficar mais bonita, vamos dizer assim, é cuidar da saúde. Mais saudável. A questão estética vai vir depois com outras coisas, né? E com o reforço da autoestima. É um benefício, né? Uhum. Mas assim, quero te agradecer. Assim, nossa, tu explicou muito bem, nos ajudou, certamente ajudou todo mundo. Fala pro pessoal onde o pessoal pode te encontrar, tuas redes sociais. Tá bem. Né? Eu tenho principalmente o Instagram, então é @endocrinocarolinapetri, tudo junto. E eu atendo no Medplex, na Torre Norte, o Medplex Santana, então consultório próprio. Tem no Instagram, tem o link ali para o WhatsApp para me chamar e agendar consulta. Muito obrigada por ter vindo, ter comparecido. Eu agradeço mais uma vez. Assim, a obesidade, ela traz uma série de problemas, é uma doença e que mexe muito com a nossa autoestima. Então, por isso é tão importante tratar para ficar mais saudável, mas também para ter uma melhora na autoestima. E nisso, a dermatologia acaba nos ajudando porque reforça o benefício da autoestima. Quem quiser me encontrar, pode me procurar lá nas redes sociais, doutora.Vanessa Martins Pinto. Manda um comentário sobre o que tu achou do programa, algum assunto que tu queira ver aqui, que vai ser um prazer conversar com vocês. Espero vocês na próxima semana.